boa tarde. Nós vamos dar início hoje ao nosso encontro, toda segunda-feira. E eu repito, nós fizemos questão de manter o mesmo encontro, no mesmo horário, das nossas presenças contínuas no programa de pós-graduação Sociedade e Cultura na Amazônia, né? E embora isso seja uma atividade da nossa interação com os estudantes, com os pesquisadores, eu venho procurando manter, não é, essa relação de continuidade, né? E hoje a aula vai ser dedicada a Cléia Viana. Uma pergunta foi feita na primeira live, quando nós estávamos tratando da relação sociedade e cultura, né? Se um dos aspectos da sociedade de risco e da negação dos riscos em que eu abordei, trazendo aqui várias contribuições teóricas, se isso se inscrevia no mesmo conjunto das proposituras e das manifestações do que hoje nós convencionamos chamar de negacionismo, né? Imediatamente eu disse que abordaria esse tema, como eu vou abordar hoje. Antes de começar a nossa apresentação, que vai ser em forma de exposição, aqui com apoio de 2 grandes textos, eu queria registrar o meu agradecimento, não só aos estudantes que estão acompanhando essa live, aos meus alunos do Laboratório de Interdisciplinaridade nas Ciências Sociais, e dizer que a participação dessa rede de pesquisa e dos nossos contatos de pesquisa na marcha virtual pela ciência e pela tecnologia no Brasil, liderada pela SBPC, foi excepcional, né? Só para se ter uma ideia, o Amazonas participou com 2 grandes painéis, né? Várias atividades associadas à Secretaria Regional da SBPC foram desenvolvidas em vários locais do estado do Amazonas, com vários grupos de pesquisa no domínio da área de ciências humanas e das ciências da natureza. E eu queria agradecer aqui especialmente a Vera Val, que é nossa diretora representante da região norte da SBPC, ao professor Sanderson Araújo, que é o secretário nacional da SBPC, aos 3 reitores das instituições universitárias públicas, que não só participaram enviando vídeo para nós assumirmos a responsabilidade de postar no YouTube, no canal da SBPC, mas participaram ativamente com suas páginas nas instituições, onde várias programações além dessas foram desenvolvidas. Dizer também que para nós foi uma experiência fantástica participar de uma marcha virtual na esplanada dos ministérios, sob a forma de avatar, que vários pesquisadores se identificaram com cartazes, e que tudo isso mereceu um agradecimento enorme da SBPC, um reconhecimento do trabalho realizado, especialmente pela Secretaria Regional, e da participação direta dos nossos pesquisadores, Então, como eu disse, a aula de hoje nós vamos lidar com alguns comentários a partir de 2 grandes textos, O tema é o negacionismo, obscurantismo, reacionarismo, questões e comentários a partir de uma pergunta que a Cléia Viana me fez. E o primeiro texto que aborda esse comentário é um texto que tem como título Memória e Justiça, O negacionismo e a falsificação da história. Ele é escrito pelo Odilon Caldeira Neto, que é da pós-graduação da Universidade Federal do Paraná. Então, eu diria que a primeira questão da pergunta da Cléia, eu acho que exigiria remeter a esse texto para examinar o modo pelo qual esse texto foi, esse assunto foi abordado sob a forma de pesquisa, Em primeiro lugar, isso exige, no campo da historiografia, da sociologia, da antropologia
e de vários domínios da filosofia, a percepção de que o campo de pesquisa foi alargado, ou seja, as fontes da história e as fontes documentais que todas as ciências humanas mobilizam para ilustrar heuristicamente as suas proposituras, elas foram alargadas. Ou seja, as fontes documentais foram alargadas por vários motivos. Em primeiro lugar, por um argumento que é muito contundente, mas também que é muito polêmico, de que sempre os documentos se reportam às fontes oficiais. Essa questão foi basicamente superada, porque há todo um processo metodológico de exame de fontes, e as próprias produções de fontes mostram caminhos de comparar, de fazer o distanciamento devido, de checar, não é? De examinar com mais profundidade, com novos olhares e novas metodologias, as fontes que se apresentam. Mas então, essa questão do alargamento das fontes e estudos dos grupos sociais que não têm o controle sobre a memória coletiva, mas que constituem a memória coletiva, e aí eu já estou associando um outro conceito, são fundamentais. Ou seja, estudar o obscurantismo, o negacionismo e o reacionarismo, sem estudar a memória coletiva, as representações individuais e coletivas e o circuito de ideias onde as correntes de opinião são manifestas e são expressas, é simplesmente dar um palpite e não enveredar para o aprofundamento do assunto. Esse assunto tem que ter o aprofundamento merecido. O segundo aspecto dessa pesquisa, e que eu acho que vocês teriam que anotar, né, se alguém em alguma medida estiver estudando essa área, seria examinar qual é o embate entre a memória ou as distintas manifestações e expressões dessa memória coletiva com a que nós convencionamos chamar de memória nacional, que é predominante. Há uma ideia de Brasil que se dissemina e que se institui e que se representa a partir dos grandes pensadores do pensamento social brasileiro. Ideias que nem sempre são agradáveis do ponto de vista da nossa autorrepresentação e da nossa autossignificação, mas são ideias. São ideias que durante muito tempo movimentaram, veja só, institucionalidades, opiniões, embates, partidos e especialmente a disputa da memória que vai ficar, ou aquela que predomina no presente e aquela que se anuncia para as próximas gerações, para o futuro. Aquelas que são evocadas em determinadas organizações e em determinadas instituições. O terceiro aspecto desse texto, do Odilon, é o que ele relaciona negacionismo, justiça e direitos humanos. Não é? De que modo a disputa pela memória coletiva e a disputa de determinados grupos sociais por manifestar-se socialmente e exprimir a sua existência, as suas condições de existência, os seus impasses de existência e especialmente as lutas que eles lideram é muito importante. Eu vejo essa dimensão, aqui pensando alto, como um dos aspectos mais importantes do trabalho da cartografia social da Amazônia, um trabalho contemporâneo da cartografia social. Um grupo social específico, nesse caso, os sujeitos de direitos que estão emergindo, sejam quilombolas, índios, quebradoras de coco, não é? Pessoas que não tinham a menor expressão do ponto de vista da sua representação jurídica dos seus pontos de vista, que hoje emergem e que hoje dialogam com os poderes, com a sociedade, com eles próprios em termos de trajetórias e de recuperação das suas identidades e com a sociedade de um modo geral.
E a conclusão, não é, desse texto, que é uma conclusão muito interessante, que se embasa num trabalho pioneiro da Hannah Arendt, de que o negacionismo, especialmente o que ocorreu nos anos 70, nos anos 80, e já ocorreu também em outras épocas, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, hoje se defronta nos seus processos de institucionalidade com aquilo que ela categoriza como mentira organizada, ou seja, com um falcionismo da ciência, uma falsificação de argumentos científicos, se é que a gente pode dizer assim, mas nós vamos ver o que ela chama de mentira organizada. Então, eu diria que do ponto de vista processual, Cleia, o primeiro problema que nós temos diante do exame desse fenômeno é como nós vamos analisar os processos de formação e de transformação da memória coletiva, né? Ou seja, isso não é assunto só para nós, é assunto para vários campos disciplinares, é assunto para vários grupos de interesse, é assunto que traz implicações em ideologias e políticas partidárias, é um assunto que diz respeito, inclusive, às formas pelas quais os grupos sociais se mantêm, não é, organizados. E, especificamente nesse fenômeno negacionista, ele tem alguns traços que distinguem essas manifestações negacionistas na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, não é? E mesmo no Brasil. Alguns traços comuns e alguns traços que são divergentes. Mas no que diz respeito ao Brasil, a questão mais interessante que se registra nos estudos do negacionismo é essa questão da falsificação de procedimentos científicos e da expressão de atitudes de intolerância e de discriminação. Isso não é só um fenômeno brasileiro, mas é um fenômeno que também se realiza no Brasil, por isso que é importante analisar, não é? Como é que essas memórias coletivas foram apresentadas, representadas, construídas e reconstruídas em qualquer área? Você que estuda arte, religião, que estuda partido político, que estuda transformação social, que estuda sociedades concretas, tem a possibilidade, diante um roteiro muito bem estruturado e mediante a identificação de formas comparativas de abordagens da historiografia e de métodos e técnicas novas no campo da história, da sociologia e da antropologia, ou seja, dentro da nossa área de humanidades, você tem a oportunidade de fazer esse exame que é muito importante. Sobre quais coletividades nós vamos nos debruçar para estudar esse fenômeno? Sobre aquelas que emergem da internet agora? Sobre aquelas que emergiram no contexto de disputa da memória da Segunda Guerra Mundial? Sobre aquelas que emergiram a partir de determinado momento na Unicamp, sobre a memória do regime militar e da ditadura militar? Sobre aquelas que passaram a documentar apenas os feitos do sindicalismo e o itinerário de lutas das classes trabalhadoras, ou seja, são escolhas que o pesquisador tem que fazer, não é? E sobre quais modos e especialmente sobre quais critérios esta formação, construção, reconstrução e dúvida, não é, das identidades passam a ser embasadas e embasar novas questões e novos procedimentos de pesquisa. É importante frisar, e esse texto frisa, que a memória é uma construção social, né? É uma construção social e que ela tem finalidades, tem interesses que não são apenas interesses científicos, são interesses sociais, da cultura, da política, da economia, mas ela tem uma finalidade que é constante em todo o processo de organização, construção e reconstrução da memória,
que é formar e, ao mesmo tempo, legitimar algumas características eleitas para ilustrar esses procedimentos. Então, grupos, coletividades, classes, entidades, organizações, elas, de certa forma, têm, aliás, de todas as formas, não são só de certas formas, mas especialmente de todos os meios e de todos os modos que lhe parecem legítimos, são utilizados, não é, com vistas a dar expressão, de fazer essa retrospecção e reposicionar os fenômenos pelos quais a memória coletiva já dava como, digamos assim, como consagrados, né? Ou como ponto de vista consolidados, e não tem nada consolidado no que diz respeito a esse procedimento da memória. Então, essas dimensões são enormes, mas predominam no impacto social, não é? Essas dimensões que são construídas e utilizadas para ressaltar planos políticos ou interesses de reposicionamento político de grupos dominantes e de grupos subalternos. Ou seja, ninguém está livre, não é? De que essas manifestações e de que essas expressões humanas, né, subitamente ou em processo lento se aproximem de algo que para nós era considerado sagrado ou que era considerado já passível de não mais acontecer, né? Então, no plano político, nós destacamos conjunturas, nós destacamos lutas, nós destacamos manifestações e disseminação de opiniões, não é? E um dos aspectos que dá origem ao negacionismo contemporâneo é que nós destacamos também o poder político estatal, ou a forma pelo qual o Estado se relaciona com a sociedade. Na medida em que nós procuramos dar voz a grupos que não são dominantes, a grupos que têm uma relação muito distante com o Estado Nacional, ou a grupos que têm uma relação de submissão e mesmo de colonização, eu diria, de expropriação e até de arbitrariedade do Estado Nacional sobre esses grupos, não é? Esse plano político dá um outro destaque ao modo pela qual o grupo dominante vai negar ou vai reafirmar o seu espaço e a sua legitimação de violência sobre esses grupos. No momento que a gente destaca, então, a memória, nós resgatamos uma tese que é clássica nas ciências sociais e que é recuperada especialmente em Pollack, né, em quem aborda esses fenômenos na contemporaneidade, que é a relação entre o silêncio, o esquecimento e aquilo que radicalmente, né, se convencionou chamar de apagamento da memória. Acho que na segunda ou na terceira live eu fiz uma alusão ao seminário que o Instituto Histórico e Geográfico fez sobre o apagamento da memória. Mas essa tese, eu digo que é clássica, ela já está no Ernesto Renan, ela já está em Gellner, ela já está em inúmeros intelectuais do pensamento político e do pensamento nacional que sintetizam essa dialética da lembrança e do esquecimento do seguinte modo, né? Em determinados contextos, em determinadas conjunturas, os grupos, qualquer origem, sejam dominantes ou sejam dominados, preferem esquecer. E aqui a gente faz alusão a um período de silenciamento de alguns grupos. O exemplo sempre se reporta aos judeus, mas eu diria que não só os judeus, alguns grupos sociais e de interesse, alguns grupos religiosos inclusive, preferem silenciar como um mecanismo estratégico
de se rearticular e de se reposicionar na sociedade. Né? Isso é uma tese, é uma atitude, é uma postura. Em determinados momentos, o processo inverso aparece. É necessário lembrar, é necessário frisar, é necessário afirmar, jamais deixar esquecer e jamais silenciar. Me lembro que o finado Oswaldo, em várias assembleias, né, da ADUA e várias assembleias na universidade, ele dizia: eu não rezo, eu não espero por milagre, eu luto. Né? Ou seja, você vê na prática, não é, como é que essas teses se expressam, não é, e como é que elas se afirmam. O que significa negar em determinado momento e esquecer em determinado momento? Significa que a memória está sendo reprocessada do ponto de vista dos seus sujeitos construtores que afirmam ou que negam determinado ponto de vista. No que concerne ao negacionismo, a questão da diferença dessa dialética entre a lembrança e o esquecimento é que o negacionismo não entra só nessa dialética, ela entra como um processo de desmoralizar a atitude científica, de jogar dúvida, mais do que dúvida, a dúvida é científica, de lançar suspeita sobre determinado conhecimento científico acumulado e especialmente de lançar, eu diria, de lançar um ponto de vista de que não há diferença entre a opinião e uma hipótese científica comprovada. Então, aí nós temos um problema enorme que relaciona essa atitude negacionista com o obscurantismo. Para não falar que isso gera também um outro problema enorme, que é relacionar o negacionismo e o obscurantismo com uma atitude reacionária. Aquela atitude que é mais contundentemente contra ao processo de mudança que faz avançar a maioria e que, de certo modo, dissemina as práticas de bem-estar social para todos os indivíduos. Uma das características que esse artigo expõe, que eu acho muito interessante, que também é embasado nos estudos do Pollack, é mostrar, né, que esse processo de reconstrução da memória, ele fica mais nítido no caso dos movimentos reivindicativos que não só postulam novos direitos, como também, a gente pode dizer, como abrem possibilidades de reexame mais amplo daquilo que foi apagado e daquilo que foi silenciado em determinado momento. Todo o debate do Holocausto, toda a atitude de silenciamento da Alemanha no pós-guerra, todo o esforço de recuperação de uma determinada direita reacionária por toda uma rede editorial de artigos e de uma campanha de difusão de livros em todas as partes do mundo, e não apenas no Brasil, se prende a esse aspecto. Né? Você minimiza o apagamento da memória, minimiza em cima daquela tese de que é necessário esquecer. É mais estratégico esquecer, e sem essas determinadas dimensões do esquecimento, um país não avança. É como se nós não dessemos, como é que eu diria? Nós não dessemos valor ao passado, ou o passado não interessasse. Eu vi outro dia numa entrevista desastrada da secretária de Cultura, né, da Regina Duarte, que é uma figura pública, e está num cargo público, individualmente ela não me interessa, mas como secretária de Cultura nos interessa, não é, Cleia? Ela dizer: eu não vivo do passado, eu só vivo do presente, eu não estou com olhar
no retrovisor, eu estou com o olhar no presente. Pois bem, o olhar do retrovisor, frequentemente, ele pode reexaminar esse silenciamento e esse apagamento da memória. Por quê? Genocídios, como do Holocausto, violência, como das classes trabalhadoras. Um outro genocídio muito comum, não só na descoberta da América, como no processo de colonização da América, né? Não preciso falar. Todos os trabalhos e todos os processos sociais de conquista e de imposição de uma cultura sobre outra, de um modo de governo sobre outro, e especialmente de um modo de apropriação sobre outro, foram, né, processos e projetos violentos, mas vencedores, que optaram pelo silenciamento da memória. Então, esse é um aspecto que deve ser sublinhado. No segundo item dessa abordagem, há toda uma digressão desse texto sobre a ampliação, que ele está chamando de alargamento das fontes de estudos das minorias. Eu acho que a visão dos de baixo, a visão dos grupos que não tinham voz, a visão de determinados relatos da história foram consagrados a partir de uma obra seminal do Thompson, da tradução dessa obra para o Brasil e de outros e outros grupos de pesquisa que vieram posteriores a ele. Mas a ideia fundamental é dizer que nós não vamos destruir a racionalidade científica feita anteriormente, mas frequentemente é possível lançar um olhar sobre essa racionalidade científica e, diante de constatações, de evidências, de fato, e mesmo de novas descobertas e formulações metodológicas, lançarmos uma pergunta sobre a quem interessa manter esta, não só versão, mas esta memória consolidada no plano científico de determinados fatos históricos. Nesse alargamento de fontes, várias questões propiciaram uma enorme, eu diria, uma enorme ampliação e um progresso muito grande em relação às pesquisas sobre o negacionismo, não é? Então, a forma pela qual o Oriente foi visto, né? Onde nós negávamos determinados procedimentos artísticos, científicos, de uma institucionalidade que não era conhecida. Né? Isso é uma forma. Eu acho que se alarga, né? O Edouard Said tem uma contribuição enorme em relação a isso. O modo pelo qual algumas experiências de minorias muito bem-sucedidas foram realizadas e, por questões políticas, elas não aparecem na disseminação do conhecimento científico. E isso permite dar um outro tratamento às fontes, de não só ampliar as fontes, mas de reelaborar o processo de escolha das fontes. Então, num primeiro momento, se interessava aos pesquisadores bastante próximos da dialética marxiana focalizar determinados aspectos da luta de classes, o modo pelo qual as mulheres, os homossexuais, os negros, os índios, os subalternos, as minorias linguísticas, as minorias étnicas entram no processo de diálogo com novas fontes e na produção de novas fontes, contribui também para identificar nuances desse negacionismo, nuances desse obscurantismo e do modo pelo qual, numa atitude reacionária, determinadas fontes dominantes preferiram ocultar, silenciar e apagar esses fenômenos, esses fatos e esses processos.
Então, esse aspecto é extremamente interessante, porque algumas escolas historiográficas que já estavam alterando suas abordagens, e aqui a influência do grupo das análises é expressivo, né? Da left inglesa também é expressivo. Eu diria que determinados grupos da Federal do Rio de Janeiro, da Fluminense e da Unicamp são expressivos nesse alargamento de fontes, permitiram, então, que a gente, de certa forma, examinasse outros testemunhos da história que tinham sido silenciados, né? E que pudessem se constituir também em elementos heurísticos de refutar e de sublinhar as características do negacionismo, né? Eu vejo que, mesmo que o negacionismo, como diz esse texto, ele não tenha sido originário nos setores da direita, ele, de certa forma, esteve associado a um processo que é simultaneamente uma estratégia editorial e uma estratégia de consolidação de novo ponto de vista político, né, em relação ao pensamento dominante e em relação àquilo que nós chamamos de pensamento da esquerda, né? E isso traz uma alteração muito grande nas relações sociais. O que é visível, não é? Nos negacionistas e na atitude organizativa desse negacionismo hoje, Cléia, é que eles também agem em rede. Eles também se consolidam através de universidades invisíveis. Eles tentam chegar no plano da organização científica. Eles minam a institucionalidade da organização dos grupos de pesquisa. E, especialmente, eles constroem uma tática diferente e um meio diferente de atingir grandes públicos, não é? Então, se antes essa estratégia, eu diria, de organização passava pela publicação de grandes clássicos, tem vários, não é? Eu posso depois citar de um por um essas editoras, os livros, né? Estou me lembrando aqui do Judeu Universal, do Henry Ford, estou me lembrando aqui do livro que resgata a biografia do Hitler, mas especialmente as publicações que desmistificaram a história da Segunda Guerra Mundial, obedecem hoje a uma estratégia bastante inovadora em relação ao negacionismo. Antes, basicamente, era essa a linha do raciocínio. A publicação e reedição de obras polêmicas, a disseminação dessas obras nas bibliotecas universitárias, dessas bibliotecas universitárias, a vulgarização dessas obras através de grupos de pressão, esses grupos, eu diria, sem nenhuma vinculação direta com as instituições de pesquisa, mas com vinculação indireta com as instituições de pesquisa, porque são fontes de disseminação da opinião e são participantes de um diálogo que se dá entre as instituições universitárias, as editoras e a comunidade nacional de leitores, não é? Essa estratégia hoje passa a ser muito mais acentuada e passa a ser muito mais, eu diria, agressiva, porque ela se utiliza também, como todos nós, dos meios de disseminação modernos, como as mídias digitais, a internet, etc. e tal, não é? O que deve ser sublinhado em toda essa rede, que eu diria, de organização até disseminação da ideia, são as linhas de raciocínio do pensamento negativista, né?
e por ordem elas tendem a minar os fundamentos que organizam o pensamento crítico, não é? As teorias que disseminam, que de alguma forma produzem o pensamento crítico. Os autores mais reconhecidos desse pensamento crítico, seja pela ridicularização, seja pela negação da sua legitimidade de voz e de expressão, não é? Mas tentam negar também o direito de essas conquistas institucionais do pensamento científico se reproduzirem em escala ampliada, né? Seja no interior das universidades, seja através de determinadas editoras, né? E isso é em todo o mundo, não é só na América do Sul, não é só na América do Norte, não é só na Europa. No Brasil, especialmente nos anos 70, essas redes começaram a questionar, né, todo o consenso que a história produziu sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o Hitler, e eu diria que isso vem crescendo até sobre a ditadura militar propriamente dita, né? Isso aí chegou a ter processos que chegaram até o Supremo Tribunal, né? Processos que, eu diria, os jornais disseminaram opiniões muito comprometedoras de determinados ministros do Supremo Tribunal Federal, porque envolveu o editor de uma editora, não é? Uma editora do sul do país, né? Uma pessoa conhecida com o nome de Ellwanger, esse Siegfried Ellwanger. Ele é descendente de alemães, é gaúcho, mas ele era o principal responsável por uma editora por nome Revisão Editora Limitada, que tinha sede em Porto Alegre, né? Todo o processo de constituição dessa editora, todas as obras e os títulos que essa editora publicou, o modo como essas obras e esses títulos foram disseminados no sul do país e para o resto do Brasil, e o modo como essas obras e esses livros chegaram ao opinião, né, com muita polêmica, com muita controvérsia, tiveram, eu diria, seguramente um resultado bom para esse ponto de vista negacionista, porque eles se impuseram como um grupo de opinião, né? Um grupo de opinião que contestou a lei, né, as leis brasileiras existentes, especialmente as leis de combate ao racismo, contestou as esferas jurídicas, porque não aceitou a condenação deste cidadão, dessa figura que eu acabo de falar, porque permitiu a transformação da condenação dele depois de um recurso ao Supremo, a transformação dessa condenação numa pena comunitária, ou seja, deu fôlego, né? Deu fôlego e deu visibilidade, né, a esses grupos. Então você sai de um antissemitismo e de um anticientificismo que contesta o consenso científico que organizou uma interpretação ou várias interpretações da Segunda Guerra Mundial e chega até cada sociedade concreta, até cada formação social, para expor ou para articular, a partir dessa dúvida, outras dúvidas de grupos que não se conformaram com o processo político e histórico pelo qual as sociedades passaram, ou não se sentiram contemplados nessas versões, né? Ou não se sentiram, eu diria, com voz desse conjunto de opiniões, inclusive com opiniões científicas, né?
isso nos traz um outro eixo desse texto, que é um eixo muito importante, onde o negacionismo é articulado com a justiça e aos direitos humanos. Ou seja, hoje, quem mais contesta a expansão dos novos direitos humanos são os formuladores de opiniões negacionistas, né? Os avanços e conquistas das minorias, os avanços e conquistas dos novos direitos, a emergência dos próprios sujeitos que antes não tinham expressão como sujeitos da história e agora são sujeitos de direito e sujeitos da história, são contestados pelo negacionismo, mas na versão brasileira, e eu diria também não é só na versão brasileira, mas na versão de vários grupos, uma das principais nuances é a contestação da ciência, é o anticientificismo, né? E que, de algum modo, né, tantos grupos novos de direitos humanos como as entidades jurídicas dialogam com a ciência, ou dialogam com campos de desenvolvimento científico que são capazes de produzir novas provas, novas questões que são de interesse dessas minorias ou de esses sujeitos históricos na luta pelos seus direitos sociais, políticos e etc. A Lei de 7.716 de 1989 é uma lei que diz, é proibido praticar, vejam só, praticar, induzir ou incitar pelos meios de comunicação social ou por publicação de qualquer natureza a discriminação ou preconceito de raça, cor, religião, etnia ou procedência nacional, que dá uma pena de reclusão de 2 a 5 anos. Em que pese a existência dessa lei, todos os argumentos em relação a este grupo do Rio Grande do Sul e a editora Revisão, movimentado pelos nossos ministros, relativizava a aplicação dessa lei. Então, o fulano não é antissemita e ele não é racista, porque todos os argumentos ou uma propaganda contrária e discriminatória contra os judeus, o judeu não é raça, então ele não pode ser praticado de racismo. Isso é uma opinião política dele sobre os judeus. A mesma coisa contra os negros, né? A mesma coisa contra as minorias indígenas e por aí vai. Então, nessa relação de força entre a lembrança e o esquecimento e até a radicalidade do apagamento, o negacionismo toma corpo e institucionalidade. Eu acho que essa é uma referência importante, Cléia, para anotar. Isso não é só uma manifestação de opinião, e de uma opinião que tem, inclusive, restrições legais, mas é uma manifestação que toma organicidade nas instituições mobilizadoras de difusão da opinião e de sustentação dessa opinião e que dialogam com o desenvolvimento científico em relação, inclusive, de contrariedade. Então, eu diria que hoje a internet é o principal meio, como esse artigo ilustra, de disseminação do material negacionista, inclusive no Brasil. A conclusão desse artigo, desse texto, traz para nós uma discussão muito interessante da Hannah Arendt, não é? Que o negacionismo age como uma mentira organizada, né? E que o negacionismo propriamente dito
e os seus argumentos passam longe do rigor e da seriedade acadêmica. Eu acho que isso é colocado de uma maneira que pretende acentuar esse lado. Mas eu diria, sem medo de errar, que eles incluem determinados procedimentos acadêmicos, que eles utilizam de determinadas práticas acadêmicas, que eles reconstroem e até subvertem determinadas práticas pedagógicas utilizadas até então para disseminar o conhecimento acadêmico. Então, o que seria essa mentira organizada? Eu acho que é uma noção muito importante para ser sublinhada, né? Em que ela se sustenta, essa mentira organizada? E a Hannah Arendt faz essa diferença. A mentira moderna, segundo ela, é diferente da mentira tradicional, e eu estou lendo, porque busca destruir a verdade. E é nesse ponto que mora o perigo do uso da mentira moderna como instrumento político. Aí você vê. Uma coisa é mentira moderna, usando só, não é, o jornal, só a opinião escrita. Outra coisa, né, é a mentira moderna, que difere da mentira tradicional, porque ela tem como finalidade, não é só se contrapor, mas ela quer destruir a verdade. Ela quer apagar a verdade. Ela quer, de certa forma, não só silenciar, mas eliminar da memória coletiva uma parte que não estava visível, ou que estava visível, mas que não lhe agradava, que era necessário ocultar, né? E aí, continuando, nosso autor, usando a Hannah Arendt, diz: este tipo de mentira tende a idealizar uma reconstrução da realidade, onde tudo se encaixa perfeitamente, a partir da descoberta desta nova verdade, que por sua vez destronou a antiga. Então, a conclusão desse texto remete para mais estudos, porque quem não conhece Hannah Arendt vai se aprofundar nesse conhecimento, e essa noção de mentira organizada, colocada no quadro da modernidade e da pós-modernidade, é fundamental para a gente compreender os modos pelos quais o obscurantismo e o negacionismo se organizavam e se reproduziam na forma tradicional e os modos contemporâneos dessa organização e dessa reprodução. O outro texto eu vou passar muito mais como referência, não é, para a Cleia. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Esse é específico de um trabalho de pesquisa que ainda está em curso, obscurantismo e anticientificismo no Brasil. Notas do ataque, eu estou fazendo uma tradução, notas de um ataque protofascista, né, sobre a inteligência e sobre a ciência no Brasil. E antes eu queria lembrar que antes dessa pesquisa, estava vendo um texto aqui, deixa eu ver se eu consigo localizar, de um livro que é muito importante que a gente lembre, o livro da impostura científica. Quando esse aspecto do obscurantismo e do irracionalismo científico era colocado num movimento muito mais amplo e muito sério, que era um movimento da pós-modernidade, né? Esse livro, né, quase que chamado também como manual, chama Impostura Científica em 10 lições, do Michel de Pracontal, que é muito importante de você retomar agora nesse debate da conclusão desse texto. Pois bem, o roteiro do segundo texto, que eu vou só abordar aqui, para não me alongar muito, apresenta o seguinte equacionamento em relação do Brasil, sobre o óbvio, o senso comum e a ciência, né?
é feita uma abordagem, uma problematização sobre aquilo que é considerado uma obviedade, sobre aquilo que o senso comum e a ciência têm como ponto de fricção maior, de discordância, às vezes ingênua, frequentemente caricatas, mas que são contundentes em relação ao anticientificismo, não é? E traz, ironicamente, algumas constatações do negacionismo em relação a fenômenos da saúde, a fenômenos políticos, a fenômenos do sofrimento, a fenômenos que aconteceram na ditadura, né, da anistia, por aí vai. Depois aborda de uma forma que eu acho mais relaxada, de uma forma que eu acho muito ousada, um item que se chama transgredindo as fronteiras. Como é que esse negacionismo, de alguma forma, permite que os grupos que o combatem transgridam o limite da ciência e se reposicione no fronte político, no fronte da argumentação, no fronte da crítica. E aí os meios de comunicação têm um papel fundamental, não só de expor esses pontos de vista, mas de sublinhar a diferença entre notícia, entre fake news, mas especialmente a diferença entre aquilo que está consolidado no conhecimento científico e aquilo que ainda é matéria de especulação. O negacionismo propriamente dito como fenômeno é abordado nesse outro texto como uma face obscura do anticientificismo na historiografia, do anticientificismo na historiografia. Por que essa face obscura, né? Retomando a Hannah Arendt, porque é a mentira organizada. É a mentira sistematicamente minando instrumentos de revelação do conhecimento e de organização do conhecimento, né? É você subverter os conteúdos de um livro didático ou dos livros didáticos que são entregues para os professores e que os alunos têm acesso. Esses livros passam por várias comissões, passam por várias pessoas, por vários especialistas, e levantar suspeitas sobre essas comissões, sobre esses especialistas, não é tão simples assim, né? Precisa ter um motivo, de certa forma, um motivo muito forte. E esse texto faz, né, especialmente nos últimos anos, um itinerário do crescimento obscurantista desse negacionismo no Brasil, que passa pela ascensão a determinados grupos de representatividade científica nas nossas instituições científicas, no CNPq, nos cursos de pós-graduação, nos programas de educação à distância, na produção de material bibliográfico, especialmente para as séries fundamentais e o ensino médio, e uma intensificação do combate desse negacionismo pela internet com grupos de formação universitária brasileira, tanto dentro da universidade pública como da universidade privada. E algumas palavras finais, onde este outro texto se centra contra a inteligência no Brasil. Porque tem outras formas de abordar isso, né? O livro do Gessé de Souza sobre a tolice da inteligência brasileira não é um livro negacionista, não é um livro obscurantista. É um livro que trabalha no plano da probabilidade científica e de uma reconstrução e diálogo crítico com o pensamento nacional, o lugar e as formas de manifestação dessa inteligência como grupo de poder. Então, esse roteiro eu achei extremamente interessante de trazer como uma contribuição ao equacionamento da preocupação
da Cleia. E eu diria por que isso é importante, Cleia, porque na conclusão desse segundo texto, a emergência e o desvio das nossas preocupações diante da investida do negacionismo faz com que o nosso processo, que já era lento, de redução da desigualdade do acesso ao conhecimento, seja interrompido, seja desviado, seja de alguma forma contestado e predominantemente colocado de novo como uma segunda prioridade, quando todos deveriam ter acesso ao conhecimento e às conquistas do conhecimento já produzidos universalmente, mas por meio da escolarização nacionalmente. Então, para concluir, a sua pergunta envolveu quase uma hora, eu diria, de diálogo, que eu estou tentando responder por meio desses 2 artigos. Eu diria que esse é um tema de pesquisa interessante, relevante, mas é um tema que remete a um debate da conjuntura científica, daquilo que nós chamamos do período pré-paradigmático, do período de contestação da opinião científica, não com vistas a uma negação do conhecimento científico, mas de uma afirmação e o avanço do conhecimento científico. E, por fim, o fato de que esse diálogo tende a desmoralizar a ciência. Frequentemente, o processo de desmoralização se embasa em hipóteses, ou que não foram confirmadas, ou de hipóteses que não foram bem-sucedidas. Ora, isso não desqualifica a ciência. Toda a ciência inclui hipóteses. E só o fato de o pensamento fazer ou construir a hipótese já é um avanço no desenvolvimento do pensamento. Uma palavra final sobre a descaracterização não só da ciência, mas das ideias filosóficas. Eu falo isso num contexto de negação, do lugar de conhecimento das ciências humanas, que é a nossa área, mas que não deve desanimar nem fazer com que os nossos pesquisadores da área de humanidades deixem de pesquisar. Pelo contrário, eles devem aumentar a sua vontade de conhecer, aumentar o seu portfólio de temas e de problemas postos ao desenvolvimento do pensamento e da pesquisa nas ciências humanas, mas devem, sobretudo, acreditar que a investigação científica, que chega a um termo de uma hipótese não confirmada, não desqualifica a ciência, porque a ciência dialoga com a filosofia, e sem a atitude filosófica de criticar o pensamento e de organizar o pensamento para pesquisar, não existe ciência. E essas características são trazidas até nós por meio do exercício da filosofia, por meio do exercício daqueles que nos ensinaram a pensar. Então, eu queria agradecer pela sua pergunta, agradecer pela sua vivacidade e inteligência crítica de estabelecer relação de causa e efeito ou conexão de sentido imediato entre um tema que está sendo tratado e um outro tema, e trouxe a contribuição desses 2 pesquisadores que têm formação em história, um outro tem formação em sociologia e antropologia, para que vocês possam ampliar a possibilidade de perguntas, ampliar o conjunto de hipóteses que vocês possam estar fazendo sobre o tema e, com isso, continuar nesse exercício que é uma conquista universal da humanidade, nesse exercício de praticar o conhecimento, inclusive conhecimento científico. Obrigada pela atenção e até a próxima.